Olá pessoal, aqui é o professor Matheus e eu quero, em primeiro lugar, agradecer pela sua presença, pela sua audiência aqui no meu curso de Metodologia Científica. Essa vai ser a primeira aula. Como eu expliquei no outro vídeo, o curso vai ser composto de 10 aulas, então nessa primeira aula eu vou falar sobre o que é uma pesquisa científica, sobre os requisitos para se fazer uma pesquisa científica, sobre os componentes de um projeto de pesquisa e, mais que isso, eu vou explicar então o que é a própria metodologia de pesquisa em si. Então, vamos lá, acompanha aí. Não se esqueça de que aqui na descrição desse vídeo está aí o link com o material, então até sugiro que você dê uma pausa aí no vídeo agora, baixe esse arquivo para que você possa acompanhar. Eu vou usar esses slides aqui no próprio vídeo, mas é bom que você tenha aí para que você possa então montar o seu material e utilizar posteriormente esse material para que você possa então realizar os seus trabalhos acadêmicos. De maneira geral, quando a gente fala em metodologia científica, o que as pessoas têm em mente? As pessoas imaginam, as pessoas acreditam de maneira geral que metodologia científica diz respeito a formatar o trabalho acadêmico. E isso é um erro. Quer dizer, eu digo que as pessoas falam isso porque essa geralmente foi a resposta, ou geralmente é a resposta que eu obtenho dos meus alunos, né? Quando eu entro em sala de aula e pergunto para eles para que serve a disciplina de metodologia ou o que é a metodologia científica, na maioria das vezes as pessoas respondem dizendo que é formatar o trabalho, deixar o trabalho conforme as regras da ABNT, e na verdade isso é um erro, isso é um engano. Quer dizer, é claro que a questão de formatação faz parte da disciplina de metodologia científica, mas formatar o trabalho é só um detalhe. Então, nesse sentido, o que é essa metodologia científica, o que é essa disciplina de metodologia científica que muitas vezes os alunos têm nos seus cursos de graduação ou de pós-graduação, de mestrado, às vezes no curso de doutorado também. A metodologia científica é uma disciplina, então, que tem por objetivo, como eu coloquei aqui nos slides, vocês podem ver aí, organizar o conhecimento do aluno, certo? Em primeiro lugar, e auxiliá-lo, então, na criação de trabalhos acadêmicos. Por que isso é necessário? Quer dizer, por que a disciplina é necessária e por que ela é extremamente relevante num curso de graduação, num curso de pós-graduação, num curso de mestrado? Porque, na verdade, um trabalho acadêmico, ele não pode ser, não deve ser um trabalho meramente opinativo. Ou seja, se eu escrevo num site, se eu escrevo num blog, alguma coisa em que eu digo o que eu acho, em princípio, isso não é um trabalho acadêmico porque ele não tem um cunho científico. Ele tem um cunho muito mais opinativo, né? Ou seja, eu, autor daquele texto, estou ali dando uma opinião sobre aquele tema, sobre aquele assunto, mas o assunto não necessariamente ele vai estar sendo tratado ali de maneira científica. É por esse motivo, então, que a disciplina, como eu coloquei antes, e vocês podem ver aí novamente, ela tem como objetivo fundamental organizar o conhecimento do aluno, quer dizer, organizar, colocar em ordem aquelas ideias para que o aluno possa, então, ter um desenvolvimento ou realizar o desenvolvimento de um trabalho, de uma pesquisa científica, no caso, que ela tenha, então, esse cunho mais científico e não apenas opinativo. Para que o trabalho, então, tenha esse cunho científico, é necessário que ele siga determinadas regras, é necessário que ele tenha uma determinada estrutura. Então, nesse sentido, essa disciplina de metodologia científica tem também esse objetivo. Quer dizer, por um lado, organizar o conhecimento que a pessoa tem sobre aquele tema, e, por outro lado, ensinar esses métodos e essas técnicas que vão fazer com que esse conhecimento, então, seja exposto de uma maneira que se espera ou que se supõe seja imparcial, quer dizer, a imparcialidade, aí, o não opinativo, né? O não ser opinativo é uma das características desse pensamento científico. Então, em princípio, a ideia da disciplina é essa. É organizar o conhecimento por um lado e fazer com que a pessoa que esteja fazendo um trabalho acadêmico, um trabalho científico, ela siga determinadas regras para que aquele trabalho tenha esse critério de cientificidade ao final, para que o seu resultado, então, possa ser considerado como um resultado que vai contribuir para a expansão ou para o crescimento, para o desenvolvimento da ciência, entendendo isso aqui ciência num sentido amplo, ou seja, daquele tema
que a pessoa está pesquisando de uma maneira científica e não apenas na base do achismo, né? No eu acho isso ou eu acho aquilo, já que as opiniões aí elas são opiniões no seu sentido de serem individuais, elas são próprias de cada um, mas não necessariamente elas vão corresponder à realidade. Ou não necessariamente elas vão corresponder à veracidade científica daquele fato específico que o aluno então está ali analisando no tema que ele quer desenvolver. A disciplina de metodologia científica, ela se fundamenta nesses dois elementos que eu estou aqui apresentando para vocês, ou nessas duas ideias, nesses dois conceitos. O primeiro deles é a ideia de racionalidade e o segundo deles é a ideia de objetividade. Ou seja, se espera que um trabalho científico, que um trabalho acadêmico de cunho científico, ele seja um trabalho que seja, por um lado, fundamentado em elementos racionais e que, por outro lado, ele seja objetivo, ele tenha objetividade. E o que isso quer dizer? Então vejam aí como eu coloquei. O que é a racionalidade? É o uso de procedimentos, ou uso de métodos, ou uso de técnicas que sejam passíveis de serem comprovadas de uma maneira científica. Então, por exemplo, mais para frente eu vou utilizar um exemplo no próximo vídeo, eu vou utilizar um exemplo que ele se fundamenta em um elemento religioso. Então, um elemento religioso, ele é válido do ponto de vista científico? Em princípio, não. E em princípio não por quê? Porque o elemento religioso, logicamente, ele é pessoal, ele depende do que cada um acredita ou não acredita em relação a esse elemento religioso em si mesmo. Portanto, nesse sentido, o elemento religioso ou o conhecimento religioso, ele é um tipo de conhecimento que ele não é ou não pode ser considerado como conhecimento científico, já que ele é dependente das opiniões pessoais de cada um. Do mesmo jeito, o senso comum. Quer dizer, o senso comum, em princípio, ele não é visto como um conhecimento científico, porque o senso comum, quer dizer, a opinião de cada um, logicamente ela é variável, cada um vai ter sua opinião sobre os temas mais diversos possíveis. Então, nesse sentido, não se pode considerar que o senso comum seja, que o conhecimento fundamentado no senso comum seja algo que sustente um trabalho científico. Então, é nesse sentido que a racionalidade é um dos elementos da metodologia científica, é um dos elementos de um trabalho que tenha cunho científico. Percebam que eu não quero dizer aqui em absoluto que o conhecimento de origem religiosa ou que o conhecimento fundamentado no senso comum, eles sejam menores ou eles sejam inferiores ou eles sejam descartáveis, digamos assim, frente ao conhecimento científico. Ou seja, não é isso que eu quero dizer, não existe propriamente uma hierarquia de um sobre o outro, não quer dizer que um seja melhor ou que o outro seja pior, não é isso. Mas é apenas colocar que, do ponto de vista de um trabalho acadêmico, o conhecimento religioso ele pode ser útil talvez ali no início para que a pessoa tenha uma pista sobre o que ela quer desenvolver, mas que não se pode argumentar em um trabalho acadêmico com base nesse conhecimento religioso. Ou a mesma coisa se for o senso comum, no caso. Então, dois exemplos muito simples, eu repito, né? Esse exemplo eu vou voltar a ele na próxima aula, na aula número 2, mas eu poderia, por exemplo, fazer o seguinte questionamento. Por que quando a gente olha para o céu, a gente vê o céu azul? E se uma pessoa responde o céu é azul porque Deus quer, por exemplo, ela está tendo uma resposta, é um conhecimento, mas não é um conhecimento científico, porque, logicamente, nesse exemplo hipotético, aquele que perguntou, ele pode dizer, por exemplo, olha, me desculpa, mas essa sua resposta, ela não serve para mim porque eu não acredito em Deus, por exemplo. Então, nesse sentido, o conhecimento religioso, ele é válido, mas ele é válido para aquela pessoa que acredita naquilo dali, que crê naquela, que tem aquela crença, né? Então, esse conhecimento vale para aquela pessoa. A mesma coisa para o senso comum. Quer dizer, um outro exemplo muito simples, eu posso virar e perguntar, bom, agora, nesse momento, está quente ou está frio? E, logicamente, que o estar quente ou estar frio, ou estar agradável, ele vai depender do que cada um acha, da opinião, entre aspas aqui, que cada um tem sobre a temperatura nesse momento, em primeiro lugar, e sobre a própria ideia de o que é quente e frio, do que é agradável, do que, enfim, de quais são esses critérios climáticos que cada um vai ter. Então, nesse caso, para mim, por exemplo, pode estar quente, mas para outra pessoa, no mesmo local, na mesma situação, pode estar frio,
porque cada um tem uma sensação térmica diferenciada. Então, nesses casos, ou é em relação a isso, ou em relação a esses casos, que se defende aqui, né, no âmbito da metodologia científica, claro, que se utilize esse critério da racionalidade. E por isso aí que eu coloquei aí, e repito, né, que a racionalidade é a utilização de procedimentos que possam ser materialmente comprováveis em qualquer tipo de trabalho. Então, no caso da temperatura, por exemplo, como é que eu vou dizer se está quente ou se está frio, né? Se a temperatura ambiente ela é agradável ou se está calor ou se está frio. Eu posso, por exemplo, definir um critério racional e dizer que de 0 a 10 graus é frio, de 11 a 20 é agradável e de 21 a 30, por exemplo, é quente. Então, esse é o meu critério, né? Ou é um critério que qualquer um pode compreender, não necessariamente concordar, mas compreende, porque ele não é subjetivo, ele é um critério objetivo, ele é um critério, portanto, racional, e a partir daí eu uso um termômetro. E aí eu vejo, se está 25 graus, então, naquela minha escala, se enquadra no critério de estar quente. Se tiver 12 graus, ele se enquadra no critério de estar agradável. Então, a ideia da racionalidade é essa, é a utilização de um método, de um mecanismo que seja independente da opinião pessoal de cada um. Seja uma opinião fundada no senso comum, no conhecimento oriundo do senso comum, seja uma opinião fundamentada num critério religioso, por exemplo. Então, isso é a racionalidade. E o segundo ponto é a objetividade, ou seja, a metodologia científica, a ideia de um método específico, de um método científico de pesquisa, pressupõe a ideia da objetividade. E o que é isso? A objetividade diz respeito, então, ao pesquisador se manter no foco, se manter naquilo que ele quer estudar. Ou seja, a objetividade diz respeito, aqui não tem muito até o que falar, quer dizer, a ser objetivo, a dizer eu quero estudar o tema X e eu então vou me focar neste tema X. Então, por exemplo, durante aí o desenvolvimento do meu trabalho acadêmico, da minha pesquisa, eu posso eventualmente descobrir que o tema Y influencia o tema X que eu estou pesquisando, ou que o tema Z influencia o tema X que eu estou pesquisando. Mas qual é o meu foco? Qual é o meu objetivo? Não é estudar o tema Y, não é estudar o tema Z, é estudar o tema X. Portanto, esse meu trabalho, ele precisa ser objetivo, ter essa objetividade e se manter ali naquele foco que foi inicialmente pré-definido. É por isso, ou é daí que vem a importância da existência de um projeto de pesquisa. Eu vou falar nesse vídeo ainda um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para o final, sobre a estrutura de um projeto de pesquisa e a importância de um projeto de pesquisa para que o trabalho, então, durante o decorrer do trabalho, o pesquisador ou o acadêmico, aquele que está fazendo o trabalho, ele não se perca no meio do caminho e ele consiga, então, concretizar o seu trabalho e atingir os seus objetivos. Vale lembrar aqui, rapidamente, que eu estou tendo aqui como foco nesse curso a montagem de um projeto de pesquisa para o desenvolvimento de um trabalho de conclusão de curso. Agora, isso não quer dizer que essas ideias elas não possam ser adaptadas para a sua necessidade. Então, por exemplo, se você tem um trabalho final de uma disciplina, não o trabalho de conclusão de curso, mas o trabalho de uma disciplina, um relatório de uma disciplina, a ideia vai ser exatamente a mesma. Quer dizer, você vai precisar trabalhar com racionalidade, você vai precisar trabalhar com objetividade. Logicamente que talvez você não precise montar um projeto de pesquisa especificamente, quer dizer, vamos supor que você tenha aí uma disciplina que você precisa entregar um relatório ao final do semestre. Então, nesse caso, ainda que não seja eventualmente obrigatório, mas seria recomendável que você montasse um projeto antes, até mesmo para poder deixar claro para você mesmo o que você quer fazer, ok? Então, pegue essas ideias aí que eu estou colocando aqui no curso, que eu vou colocar aqui no curso, e faça as devidas adaptações ao trabalho acadêmico que você precisa fazer. É por isso que eu coloquei aqui essas perguntas. Quem, o que, onde, quando e por quê. Então, seja um projeto que você seja obrigado a fazer, como é o caso, por exemplo, na faculdade em que eu trabalhava, tinha lá a disciplina de trabalho de conclusão de curso 1, na qual se montava um projeto de pesquisa, e depois a disciplina trabalho de conclusão de curso 2, em que o trabalho era efetivamente realizado, era efetivamente desenvolvido.
Então, ali era obrigatória a criação, a montagem de um projeto de pesquisa. Então, seja nessa situação em que você tem essa obrigação para, por exemplo, se formar e você precisa, então, fazer esse projeto de pesquisa, ou mesmo que não seja obrigatório, mas como eu disse agora, você eventualmente monta pelo menos um esqueletozinho ali do que você quer fazer, né, de como você vai desenvolver o seu trabalho, seja, repito, um trabalho de uma disciplina qualquer, ou seja, um relatório, ou eventualmente você quer escrever um artigo para publicar em um livro, para publicar em uma revista acadêmica, a ideia aqui é a mesma, quer dizer, eu sempre sugiro que antes de realizar um trabalho acadêmico mais robusto, como um trabalho de conclusão de curso, um relatório ou um artigo científico, eu sugiro que você monte esse roteirozinho, monte esse esqueleto e coloque ali as respostas para essas perguntas que eu mostrei aqui nesse slide. Ou seja, quem vai fazer, o que vai ser feito, né? E não só o que vai ser feito, mas quais os objetivos, onde vai ser feito, quer dizer, o onde aqui é no sentido da delimitação do tema, que é algo que eu vou falar na próxima aula, na aula número 2. Quando vai ser feito, quer dizer, um cronograma, né, para que você possa, inclusive, planejar quais são as etapas que vão ser realizadas e por que ele vai ser feito, quer dizer, a questão de justificativa, entra aqui de uma certa forma os objetivos, que aí você com os objetivos consegue, então, definir por que você está realizando esse trabalho. Então, eu sugiro sempre que você monte esse roteirozinho, né, seja por uma necessidade obrigatória, como eu disse antes, ou seja, por uma necessidade de planejamento próprio, para que vocês possam, então, melhor desenvolver o seu trabalho acadêmico. Todos esses elementos aqui, eles vão ser desenvolvidos nas próximas aulas aí do meu curso de metodologia científica. Dito isso, a gente entra, então, nessa parte aqui da pesquisa científica em si, né? E aí, o que é, então, uma pesquisa científica? Como eu coloquei aqui, é um procedimento racional, lembre-se do que eu falei antes, da racionalidade. Então, é um procedimento racional e sistemático que tem como objetivo encontrar respostas aos problemas que são propostos. E quem propõe esses problemas? Você mesmo. Quer dizer, você quando vai redigir um artigo, por exemplo, você tem ali uma ideia, você tem um tema e você vai ter um problema, né, que você vai responder ao longo do seu texto. Ou se você vai fazer um relatório de uma disciplina, quer dizer, você tem um tema a desenvolver e, de novo, você vai apresentar uma resposta a algo que você quer ali debater no seu tema. Se você tem um trabalho de conclusão de curso, que daqui para frente eu vou chamar sempre de TCC, quando eu estiver usando como exemplo, no seu TCC você vai ter um problema de pesquisa e você vai então apresentar respostas para esse problema de pesquisa. E por esse motivo que eu coloquei aí, como vocês podem ver, que a pesquisa é necessária ou quando não há uma resposta, ou seja, você está desenvolvendo um tema e esse tema ele não tem ainda uma resposta, o que eu faço aqui um pequeno parênteses. Eu acho isso muito difícil, ou seja, que não existam respostas, principalmente no âmbito de uma graduação ou de uma pós-graduação ou até mesmo de um mestrado, porque nesses 3 níveis acadêmicos, em geral, não se exige do aluno nenhuma inovação, ou seja, não se exige do aluno que ele faça, que ele crie algo completa e absolutamente novo, né? Isso geralmente é exigido mais dos alunos de doutorado, quer dizer, a tese ou a ideia a ser desenvolvida ali, ela realmente precisa ser inédita e não ter sido desenvolvida por ninguém antes. Então, você vai fazer aí uma pesquisa científica, como eu pus aqui, quando não houver respostas para um problema que você identificou, ou quando as respostas que existem já para aquele problema são respostas dispersas. Ou seja, o disperso aqui é não apenas no sentido de estarem espalhadas, como a própria palavra diz, mas também dispersas no sentido de serem respostas com as quais eventualmente você não concorda. Quer dizer, você vê que tem uma resposta de um jeito, você vê que tem uma outra resposta de outro jeito, mas aquelas 2 respostas ali, para você, né, elas não satisfazem, elas, na sua visão, aquilo que já existe escrito ou desenvolvido do ponto de vista científico sobre aquele assunto. Alguma coisa ali para você não bate, não está correta, então por isso você pode ir lá e desenvolver uma pesquisa científica sobre aquele tema específico, buscando então uma nova resposta para o assunto. Com esse objetivo, eu destaco aqui então 3 elementos que eu considero como sendo necessários para a realização de uma pesquisa científica. Como eu pus aqui, em primeiro lugar, qualidades pessoais do pesquisador. Em segundo lugar,
a identificação de recursos. E, em terceiro lugar, a ideia de que o tempo é um recurso extremamente valioso. Então, vamos desenvolver aqui cada um desses 3 elementos. Vejam aí. Em primeiro lugar, qualidades pessoais do pesquisador. Como vocês podem ver aí, eu coloquei vários itens. Então, são elementos que o pesquisador, né, ou seja, você que está ali fazendo aquele trabalho, você precisa ter. Mas eu quero apresentar aqui com um pouquinho mais de detalhe alguns desses elementos. Então, primeiro, de uma maneira geral, vamos lá. Vocês precisam já ter um conhecimento prévio sobre o assunto. Precisa ter, lógico, curiosidade e criatividade para desenvolver o tema. Precisa ter integridade intelectual. Precisa ter uma atitude autocorretiva, uma imaginação que seja disciplinada, perseverança, paciência e confiança na sua experiência própria de pesquisa. Sobre esses temas, ou sobre essas qualidades, eu quero aqui debater um pouquinho mais algumas delas. A primeira delas, para mim, é fundamental. E muitas vezes as pessoas não percebem isso. Que é o quê? É ter um conhecimento prévio sobre o assunto. Então, isso pode eventualmente parecer contraditório. Quer dizer, se eu vou fazer uma pesquisa sobre um tema, mas qual é a razão de fazer uma pesquisa sobre um tema se eu já tiver conhecimento sobre o assunto? Né? Então, na verdade, eu não vou fazer nada de novo ali. Essa era a ideia que muitos dos meus alunos tinham em sala de aula. Mas essa ideia, ela está errada. Ela não tem muito sentido. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte. Você não pode, quando você vai fazer um trabalho acadêmico, e aí lembre-se que trabalho acadêmico aqui pode ser um TCC, pode ser um artigo para uma revista científica, um artigo para um livro, pode ser um relatório de uma disciplina, pode ser um trabalho para uma disciplina. Então, um trabalho acadêmico você não pode começar ou não deve começar a desenvolver do zero, a partir do nada. Por isso que eu sempre coloco aqui que você já precisa ter um conhecimento prévio sobre o assunto que você quer pesquisar. Então, eu sempre dava em sala de aula o seguinte exemplo. Na área do direito, né, como eu já coloquei no outro vídeo anterior, no vídeo em que eu expliquei, que eu falei sobre o curso de maneira geral, eu atuei como professor de metodologia, principalmente aí na área do direito, e na área do direito especificamente, eu não tenho conhecimentos na área do direito penal. Então essa não é minha praia, essa não é minha área, né? O meu foco sempre é direito constitucional, direito eleitoral, questões relacionadas a essa relação entre política e direito, mas não ali o direito penal propriamente dito. Então, se eu vou escrever um artigo, por exemplo, um artigo científico para ser publicado numa revista científica, eu não vou escrever um texto sobre direito penal. E eu não vou escrever porque eu não tenho conhecimento prévio sobre aquele assunto. Então, nesse sentido, sempre escolha um tema que você já tem um domínio razoável, pelo menos. E não entendam isso como contradição. Quer dizer, como eu disse agora, o meu foco, a minha área é muito mais direito constitucional. Então, por exemplo, no âmbito do direito constitucional, ou no âmbito daquilo que eu estudo dentro do direito constitucional, eu sei dizer o que é um problema de pesquisa e o que não é um problema de pesquisa. E isso já é um ponto positivo para mim. Quer dizer, quando eu vou escrever sobre um assunto, por exemplo, eu já sei o que ou para que caminho, né, para que rumo seguir, porque eu sei que no tema X, por exemplo, já está ali tudo resolvido e não houve nenhuma mudança legislativa ou nenhuma mudança de jurisprudência, por exemplo, nos últimos 5 a 10 anos. Então não teria muito sentido eu escrever sobre aquilo do ponto de vista científico, a não ser que seja um mero relato sobre a situação, né, ou sobre como aquele tema se encontra. Agora, se na área Y, por exemplo, houve uma mudança legislativa recente, ou se houve uma mudança de jurisprudência recente, então aí eu tenho conhecimento sobre essa mudança, eu não sei necessariamente quais vão ser as consequências daquela mudança. E isso, por exemplo, então já vai ser esse conhecimento prévio sobre o tema que todo pesquisador precisa ter. Então, nesse sentido, não se iludam, né, com a ideia de que vocês devem, por exemplo, estudar uma área completamente nova. E eu digo isso especialmente porque muitas vezes quando a gente escreve esses trabalhos científicos, esses trabalhos eles têm prazos para serem entregues. Então, eventualmente, a gente não vai conseguir realmente aprender o suficiente para escrever um artigo, escrever um texto de, sei lá, 15, 20, 30, 40 páginas, às vezes mais ou bem mais do que isso, né?
um relatório, por exemplo, de 60, 70, 80 páginas, se você tem 3 meses para estudar alguma coisa sobre aquele tema. Não é que seja impossível, mas é muito mais trabalhoso. Então lembrem-se de sempre se focar naquilo que vocês já conhecem e tentar descobrir, no âmbito daquilo que vocês já conhecem, daquele conhecimento prévio que vocês já têm, eventuais problemas que possam ser desenvolvidos do ponto de vista científico, no caso. E o segundo ponto que eu quero chamar a atenção aqui, e que eu considero muito importante, é essa ideia da integridade intelectual. E como que eu entendo isso? Eu entendo no sentido de nunca, jamais, em absoluto, cometer plágio em um trabalho acadêmico. Ou seja, vocês sempre precisam ter a noção de que se vocês pegam uma ideia de algum lugar, seja lá de onde for, seja de um livro, seja de um site da internet, seja até mesmo de legislação, então isso precisa ser indicado no seu trabalho, ok? É muito melhor que vocês, entre aspas, errem pelo excesso, né? Ou seja, é muito melhor que vocês criem um trabalho, façam um trabalho acadêmico que tenha muitas citações do que um trabalho sem nenhuma citação. É lógico que essa frase, isso que eu acabei de dizer, precisa ser entendido aí no meio termo. Quer dizer, se eu, como avaliador, por exemplo, eu pego um trabalho em que só tem citações, o que eu entendo? Eu entendo que o aluno não fez nada. Ele apenas pegou a ideia do autor A, do autor B, do autor C, colocou ali, juntou para dar um pouco de sentido, mas ele, aluno, não fez nada. Por outro lado, a mesma coisa se o aluno não põe nenhuma citação. Quer dizer, se eu bato o olho ali e eu vejo que aquele texto ele é de alguém, ele não é do aluno, mas ele é de outra pessoa, isso é plágio e obviamente que isso é muito negativo, não apenas do ponto de vista acadêmico, como eventualmente até no âmbito aí de uma eventual punição maior que o aluno possa ter dentro da sua instituição. Então, nesse sentido, essa integridade intelectual aqui é no sentido de reconhecer quando vocês estiverem pegando ideias de outros autores, e esse reconhecimento é feito por meio da indicação das citações, e, por outro lado, tem então essa integridade de não usar as palavras de outrem como se fossem suas. Um exemplo muito simples é quando as pessoas fazem paráfrases. Quer dizer, o que é a paráfrase? É você ler um texto e reescrever aquele texto com as suas próprias palavras. Em princípio, as palavras são diferentes, mas a ideia é a mesma. Quer dizer, a ideia não é sua, a ideia é do outro, de onde você leu, e isso também é negativo em um trabalho acadêmico. Então, não tem muito mistério, né, no sentido de como evitar o plágio, e na aula 9 e na aula 10 desse curso, né, eu vou falar sobre as regras da ABNT, vou explicar como vocês evitam o plágio, podem evitar o plágio. Então, lá mais para o final do nosso curso, a gente vai voltar a falar sobre esse tema, mas é importante que vocês já tenham isso aqui logo de cara, logo no início da montagem do trabalho de vocês. O segundo ponto a levar em consideração diz respeito aos recursos. Como eu coloquei aí, destaquei recursos humanos, recursos materiais e recursos financeiros. Quer dizer, vocês não podem deixar de levar essa ideia em consideração quando vocês estiverem montando o projeto ou fazendo já o trabalho acadêmico de vocês. O que quer dizer isso? Quer dizer, recursos materiais, como eu pus aqui, é a própria ideia de, por exemplo, livros. Né? Vocês vão se fundamentar em livros, ótimo, mas quais livros? Quer dizer, tem acesso a esses livros? Esses livros eles estão ali disponíveis na biblioteca que está ali na esquina da sua casa, na biblioteca da sua faculdade, ou são livros digitais, por exemplo, que vocês têm acesso, ou são livros que estão numa biblioteca em outra cidade ou em outro estado, ou são livros que são muito caros e aí não tem como comprar. Então, isso precisa ser levado em consideração na hora que vocês estiverem montando o trabalho de vocês. Da mesma forma, os recursos financeiros. Quer dizer, eu gostaria, num exemplo hipotético, né? Eu gostaria de fazer uma pesquisa de campo, quer dizer, eu gostaria de fazer aí um questionário, entrevistar pessoas na rua, eu gostaria de, para fundamentar o meu trabalho, entrevistar 10 mil pessoas, por exemplo, né? Num exemplo hipotético. Isso é possível? Quer dizer, para entrevistar 10 mil pessoas, logicamente, eu vou ter de imprimir esses questionários. Se o questionário tiver 5 páginas, então 10 mil pessoas vezes 5 páginas já são 50 mil páginas para tirar cópia disso tudo. Então, eu vou ter como gastar com isso, né? A mesma coisa para os livros, quer dizer, aqui juntar os dois, recurso material e financeiro. Então, se tem um livro, também vou falar sobre isso um pouco mais na próxima aula, mas se tem um livro
que custa, num exemplo exagerado aí, R$ 10.000, eu vou ter condições de comprar? Então, na hora em que vocês estiverem pensando, fazendo esse planejamento, é necessário sempre ter isso em consideração para não querer fazer mais do que efetivamente se pode fazer. E o terceiro aspecto aí é a questão do tempo. Como eu disse anteriormente, imaginemos aí que você tem 3 meses para entregar um relatório. Né? Imagine que você tem 2 meses para entregar um trabalho de uma disciplina. Ou que você tem 4 meses para entregar o seu TCC. Enfim, todos nós trabalhamos com prazos. Na esfera acadêmica não é diferente. Quer dizer, a gente sempre vai ter prazo para entregar um trabalho, para entregar um artigo, para entregar um relatório. E o tempo é um elemento fundamental. Ou seja, eu posso querer eventualmente fazer um trabalho acadêmico que vai solucionar o problema do mundo, né? Mas eu preciso de 5 anos para fazer isso. Só que se eu não tiver 5 anos, não tenho o que fazer. Então, sempre fazer esse planejamento, fazer a montagem do projeto conforme o tempo. Levar em consideração o tempo como um recurso fundamental no desenvolvimento do trabalho de vocês. Juntando isso tudo, a gente chega, como eu pus aqui, na montagem de um projeto de pesquisa. Então, quer dizer, a razão de elaborar um projeto de pesquisa, eu acabei já falando um pouco disso, mas eu volto aqui rapidamente, né? Ou seja, a pesquisa em si ela precisa ser planejada e, nesse sentido, então, é necessário que se monte um projeto de pesquisa, como eu disse antes, seja por ser obrigatório, quando o projeto é um elemento obrigatório, ou seja, quando ele é optativo, mas ele é recomendável para que você possa eventualmente planejar ali o que você vai querer fazer no seu relatório, no seu trabalho, no seu artigo para uma revista, por exemplo. Então é nesse projeto, como eu pus aqui nesse slide, em que vocês vão planejar o trabalho como um todo. Aqui eu quero então fazer aí um pequeno parênteses para diferenciar o projeto da pesquisa propriamente dita. Percebam que quando eu estou falando em projeto, eu não estou falando do desenvolvimento de uma pesquisa, mas sim do planejamento daquilo que eu quero fazer na minha pesquisa. Então, nesse sentido, o estabelecimento desse projeto, né, e nesse curso de metodologia, eu vou me focar bastante nos elementos que compõem o projeto de pesquisa, e claro que aí nas próximas aulas eu também vou falar sobre o desenvolvimento dessa pesquisa, né, mas a montagem ou na montagem, no período de montagem do projeto, não se esqueçam de que vocês não estarão aqui concluindo a pesquisa ou realizando uma pesquisa, não é isso. Ou seja, esse era um erro muito comum que os meus alunos tinham também. Eles começavam a redigir um projeto achando que tinham de apresentar respostas. E na verdade não. Na verdade, no projeto, o projeto é o quê? É um planejamento de algo futuro que você vai fazer. Então, uma coisa é o projeto, que é esse planejamento, que é essa prévia, que é onde você coloca ali o que você quer fazer, e outra coisa é a pesquisa em si, que aí, o que é a pesquisa, na verdade? A pesquisa é a concretização daquilo que você colocou no seu projeto. Então, não se esqueça de que quando você está fazendo um projeto, ali você não tem de apresentar resposta alguma, em absoluto. Você vai apresentar ali apenas uma proposta de o que você quer fazer para atingir determinado objetivo. Então, tenham esse cuidado para evitar colocar conclusões, por exemplo, em um projeto de pesquisa. É algo que nunca se deve fazer. Então, voltando aqui, né? Como eu pus aí, o planejamento é a primeira fase desse projeto, né? Ou a primeira fase da pesquisa, quer dizer, o planejamento é o próprio projeto. Então, ali vocês vão colocar, como eu pus aí, a formulação do problema, quais são os objetivos, quais são as hipóteses, quais são as técnicas, quais são os métodos, né? E a partir então do projeto pronto é que se inicia efetivamente a fase da pesquisa para se apresentar o resultado final. Vale ainda lembrar que no projeto se deve então colocar também um cronograma. Quer dizer, um cronograma diz respeito a quando vocês vão realizar quais atividades para que, como eu falei anteriormente, o tempo seja levado em consideração no desenvolvimento da sua pesquisa no futuro. Dito isso tudo, eu chego aqui então nessa parte, como vocês podem ver aí, dos elementos que compõem um projeto de pesquisa. Né? Eu repito aqui que esse modelo aqui, ou essa estrutura, é uma estrutura mais padronizada para a área das ciências humanas, digamos assim, especificamente aí para trabalhos relacionados aí ao direito, para trabalhos relacionados à área da política, à área de ciências sociais de maneira geral.
né? História, geografia, enfim. O que não quer dizer que esse projeto ele não possa ser utilizado em outras áreas. Então, o objetivo do curso é que vocês tenham, então, essa ideia, essa noção, e a partir daí vocês comecem, então, a adaptar para a necessidade de cada um. De toda forma, de maneira geral, um projeto ele é composto por esses temas, né, ou essas partes. Quer dizer, como vocês podem ver aí, existe uma introdução, e nessa introdução se apresenta o tema que vocês querem pesquisar, que é o que vocês querem pesquisar, se faz uma delimitação desse tema, e isso corresponde basicamente aí àquilo que se chama de delimitação geográfica e delimitação temporal do seu tema, né? Porque você tem um tema que é extremamente abrangente, você não vai pesquisar tudo, você vai pesquisar específico ou aspectos específicos dentro do seu tema. E ainda na introdução você apresenta ali o problema de pesquisa, né? Ou seja, que é aquele ponto específico que você quer pesquisar acerca do seu tema propriamente dito. Depois disso vem a justificativa, quer dizer, o porquê que você está fazendo aquela pesquisa, por que você fez aquela delimitação, por que você escolheu esse problema de pesquisa. Depois vocês vão apresentar os objetivos a serem atingidos. Lembrem-se, né, como eu disse agora, não é o objetivo do projeto, porque o projeto não tem que apresentar um resultado, não tem de apresentar uma conclusão, mas quais os objetivos serão atingidos quando você terminar a sua pesquisa lá na frente, lá no final. E geralmente, então, os trabalhos acadêmicos eles têm um objetivo geral e alguns objetivos específicos. A gente vai falar sobre isso nas próximas aulas aí no curso. Depois se apresenta então a metodologia da pesquisa, né? E aí vocês vão colocar ali qual é o tipo de pesquisa, qual é a amostra, se for o caso, como se elabora os instrumentos, quer dizer, o exemplo que eu dei agora há pouco de um questionário, se faz ali, pode-se fazer um modelo de questionário, por exemplo, se determina como os dados vão ser analisados, ou seja, nessa parte do projeto se coloca basicamente quais serão as técnicas e quais serão os métodos de pesquisa a serem utilizados pelo autor do trabalho. Se apresenta também um cronograma, que eu já falei sobre ele agora há pouco, se coloca ali a definição dos recursos, né? Ou seja, o que vai ser utilizado, e se apresenta ali alguns elementos que dão uma fundamentação teórica para o seu trabalho, né? Ou que podem dar uma fundamentação teórica para o seu trabalho. Portanto, grosso modo, essa é a estrutura de um projeto de pesquisa, e nas próximas aulas desse meu curso de metodologia científica, em cada uma dessas aulas eu vou falar sobre um desses objetos aqui, né? desses componentes do projeto de pesquisa. Então, na próxima aula a gente vai falar sobre a introdução, como montar uma introdução, depois a gente vai falar sobre os objetivos, sobre a justificativa, sobre os métodos, né? Sobre, como eu disse anteriormente, sobre a formatação, sobre as regras. Então, esse vai ser aí o conteúdo do meu curso de metodologia científica. E além da montagem do projeto, que é o foco central, eu vou falar também sobre a própria ideia da pesquisa, ou seja, como realizar a pesquisa e como apresentar os resultados no final. Uma vez que vocês tenham o projeto pronto, em princípio se espera que o projeto responda a essas perguntas que estão aí. Ou seja, o que vai ser feito, para que vai ser feito, onde vai ser feito, com o que será feito, quando será feito, por que será feito, para quem será feito, como será feito, quanto vai custar e quem realizará essas atividades. Então, em princípio, quer dizer, uma vez que vocês concatenem todos aqueles elementos, a introdução, as justificativas, os objetivos, etc., em princípio o projeto, então, ele vai ser um documento que vai responder a todas essas perguntas para aquela pessoa que for ler o seu projeto. E quando eu digo aqui a pessoa que vai ler, seja no sentido do projeto ser obrigatório, como eu disse antes, ou seja, eventualmente você é obrigado a montar um projeto de pesquisa, então o seu professor, o seu examinador, ele vai ler o seu projeto e vai te avaliar, ou você mesmo, quer dizer, quando a gente vai fazer um trabalho, é ideal, como eu disse antes, que se faça um projeto, logicamente que aí eventualmente, nesse caso em que o projeto ele é optativo, você, por exemplo, não vai precisar se preocupar com a questão de uma formalidade, de uma formatação, por exemplo. Mas é necessário e é interessante que tenha, então, esses passos, né? Ou seja, para que você mesmo saiba o que você precisa fazer para atingir os seus objetivos. O último ponto que eu quero destacar aqui, e aqui eu já trago aí, como vocês podem ver, a estrutura de um trabalho acadêmico conforme as regras da ABNT.
Então percebam aí que um trabalho acadêmico ele tem alguns aspectos chamados de pré-textuais, que são elementos ali mais formais de apresentação do trabalho. Depois existem os elementos textuais, que basicamente correspondem à introdução ao desenvolvimento do seu trabalho e as conclusões. E depois os elementos pós-textuais, geralmente referências bibliográficas, anexos, apêndices, etc. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque se você montar um projeto de pesquisa seguindo esses passos que eu vou ensinar aqui no curso de metodologia científica, você já vai ter os elementos pré-textuais prontos e a introdução do seu trabalho também praticamente já pronta. Okay? Então, esse é o meu objetivo, que você possa ter esses elementos prontos quando você terminar de fazer esse meu curso de metodologia científica. Bom, pessoal, é isso. Essa é a primeira aula do meu curso de metodologia científica. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham aprendido. Não se esqueçam aí de fazer o download desses slides que eu mostrei aqui durante o vídeo. Está aqui na descrição do vídeo. Né? Basta você clicar lá que você vai fazer o download, vai ter esse material aí para vocês poderem utilizar depois. E não se esqueçam também aí de curtir o vídeo, de compartilhar o vídeo, de divulgar o meu curso de metodologia científica com seus colegas. Eu fico bastante agradecido se vocês puderem fazer essa divulgação e espero vocês nas próximas aulas. O curso está aí à disposição de vocês, então basta assinar o curso, né, para que vocês possam ter acesso então às próximas aulas. Lembrando que para aqueles que adquirirem o curso, adquirirem as 9 aulas e realizarem a atividade final que eu vou propor na última aula, vocês vão receber um certificado de realização desse curso de metodologia científica que eu vou emitir para vocês. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. Deixem aí nos comentários as suas críticas, suas sugestões, suas dúvidas que vocês eventualmente tenham tido aí durante essa aula, certo? Não se esqueçam, mais uma vez, de curtir, compartilhar o vídeo e de assinar o meu canal para receber as notificações dos próximos vídeos que eu vou postar por aqui. Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima.